noite, gente. Boa noite. O pessoal aí de casa tá me escutando? Pode falar sim, eu vou mandar no chat para eu tô dando uma olhada aqui. Estão escutando. Acredito que vocês estão me vendo também. Então, a gente vai começar o nosso evento. Vou deixar aqui, né, no Canva para ficar mais bonitinho. Boa noite a todos, espero que todos estejam bem. Esse é o nosso primeiro evento sobre o boletim. É uma ideia nova nossa do Marquesal, que a gente espera que dê muito certo e que a gente consiga fazer novas edições. Então, o evento chama Marque Papo, porque é uma roda de conversa sobre o boletim Marquesal. E o boletim dessa vez vai ser o da Karen, que é sobre marketing na educação. E aí a gente tem 2 convidados presentes. A Catarina vai vir? Vai vir, vai trazer um pouquinho. A Catarina, então, tem 3 convidados presentes, além da Karen, que é o professor Spers, o Luciano e a Catarina, que também são professores da Exalc. E a gente vai passar alguns recados antes de começar as instruções para o evento. Bom, boa noite, gente. Um recado rápido que a gente quer dar é que no final do evento a gente vai ter um copo, como você já sabe, foi divulgado. E aí quem não trouxe a caneca, a gente vai estar emprestando a caneca do específico, emprestando, pelo amor de Deus. A gente vai estar coletando quem ainda não trouxe caneca e não pegou, dá um toque na gente, a gente vai passando também para dar o nome e pegar a caneca. O nome, o número, a caneca, e depois no final do evento vocês devolvem, se vocês quiserem no cofre. As doações, né, para quem vai ser. Isso. A gente está aceitando doação ainda de 1 quilo não perecível, algumas pessoas esqueceram, inclusive eu. Então, assim, a gente vai estar aceitando. Pode me procurar, ou procurar qualquer outra pessoa do marketing, mas pode me procurar que eu coloco no carro, aí a gente deixa certinho. A gente vai estar recolhendo até amanhã. Eu vou estar aqui a tarde inteira na Exalc até 7 horas da noite. Então, assim, podem me procurar, me mandar mensagem, tem meu número, eu estou no grupo. Então, eu acho que é isso. Se você quiser falar do boletim. Quer mostrar o site? Bom, gente, boa noite. Eu queria falar um pouquinho sobre o boletim para vocês. Eu acredito que todo mundo conhece o boletim aqui, né? Bom, o boletim é uma publicação periódica, né, amor? Todo dia 1 do começo do mês. Ele tem um código internacional, e o intuito do boletim é que, após alguns anos de publicações, ele se torne um livro, uma revista. Daí eu queria convidar vocês a estar escrevendo no boletim, porque é muito importante. O boletim, você pode estar escrevendo sobre um assunto que você goste, que você possa relacionar ao marketing, e daí você traz alguns casos assim, de fora, relaciona. E ele é ótimo porque dá para você adicionar no seu currículo Lattes, dá para adicionar no LinkedIn. Então seria muito interessante vocês estarem fazendo. Aí, caso vocês tenham interesse, pode estar entrando em contato comigo ou com o professor Spers, tá bom? É isso, gente. Então, agora a gente vai dar início ao nosso evento. Então, eu vou passar algumas instruções. Então, cada convidado vai ter 15 minutos no máximo. A gente pede para todos respeitarem o limite, para a gente não ultrapassar, porque a gente tem compromisso, a gente vai ter coffee, aí o pessoal vai sair sem comer, e a gente está fazendo na hora da janta, né? Então a gente não quer que ninguém desmaie de fome. A gente vai abrir a cada convidado para dúvidas e comentários. Então, você tem 5 a 10 minutos. Então, assim, pode comentar qualquer coisa, perguntar qualquer coisa, e caso não tenha pergunta assim, a gente pode dar mais tempo para o convidado, se quiser utilizar esses 5 ou 10 minutos, caso você esteja falando algo mais importante. Alguma dúvida? Para os convidados, a gente vai pedir para que vocês se concentrem naquele cantinho ali que o pessoal de casa vê vocês. A gente vai estar mostrando uma plaquinha. Então, vai ter uma plaquinha de 10 minutos, se vocês quiserem dar um Guilherme segurando para os convidados. De 10 minutos, para falar que faltam 10 minutos, de 5 minutos, e 1 minuto, caso, né, não esgotar o tempo e não passar. Tudo bem? Podemos começar, então? Primeira convidada vai ser o professor Spers. Boa noite aí a todos. Um prazer estar aqui, vendo essa sala aí, né, meio cheia aí, né, online, né? Acho que
poder ter, né, essa interação. A gente passou aí por uma pandemia e eu vou até resgatar aí uma conversa que a gente teve aí com o Gustavo e com o Ângelo, que são os gestores, né, atuais aí do Marquesalc, perguntando como que era o presencial, né, como que o Marquesalc funcionava de maneira presencial. Né? Acho que até talvez aqui a grande maioria não tenha tido, né, essa experiência anterior. Né? Começou o curso já virtual, teve, né, uma semana, 2 semanas de aula e já veio a pandemia, parou e se tornou virtual. Né? Então, acho que esse momento aqui, para nós, ele é importante porque ele tangibiliza esse retorno, né, às atividades, aos eventos. Eu diria que a gente está, né, passando por um novo aprendizado, né? E um aprendizado de uma maneira diferente, porque eu acho que o grande desafio, quando a gente fala em grupos de extensão, é você manter o aprendizado. Então, você tem ciclos. Né? Eu me lembro, no meu doutorado, eu fiz uma disciplina chamada Cultura Organizacional, e tinha um desafio, cada um escolhia ali, na disciplina, uma organização e trabalhava em cima dela. E a gente escolheu, meu grupo, a empresa Júnior, a FEA Júnior. Então foi interessante, fizemos reuniões, né, com eles, e isso era muito presente. Né? Como você manter, né, como você criar uma cultura, por exemplo, um aprendizado e você perpetuar. Como é que a gente faz um evento? A gente faz um evento, saem né, e a gente não tem controle sobre isso, porque é um interesse do aluno, né, tem interesse. Às vezes, você tem uma equipe de 10, isso já aconteceu no Marquesalc, que os 10 saem no mesmo tempo. Né, e você tem que começar com todos. Como é que você tangibiliza? Então, esse é o primeiro desafio. Acho que a gente está num novo ciclo, né, começando juntos, e eu diria que surpreendeu. Vou só elencar as atividades aqui do que a gente tem feito, que eu tive até que marcar aqui, né? Bom, o Marquesalc fez 11 anos agora em agosto. O boletim em maio, né? Se você seguir aí, acho que a gente pode ter bastante papo, né? Se vocês olharem aqui a quantidade fornecendo 2021, enfim, desce até lá o final, cada ano aí 20, né? Nós vamos chegar em 2013, em maio, ou seja, nós vamos fazer aí 10 anos de boletim. Né? Então, haja conteúdo, né? E é interessante esse início do boletim, ele começou com uma parceria com a TV aqui em Piracicaba, e a gente começou a gravar o Minuto do Agronegócio, né? Do marketing no agronegócio, marketing do café, marketing da laranja, né? No início ainda do Marquesalc, que era 2011 que começou. Então foi uma experiência, né? Imagina você gravar um vídeo, né, 10 anos atrás, editar e mandar, né, com a tecnologia que a gente tinha. Então é uma história, né? Depois a gente fez, conseguiu publicar um livro, né? Juntamos, eu acho que aqui não está, né? Até interessante depois a gente divulgar esse livro. E essa questão era importante porque uma coisa é você ser consumidor de informação, como acontece em geral aqui nas aulas. A outra é você gerar conhecimento, você a partir, né, de uma realidade, que é o que vocês vão fazer, né, provavelmente aí no seu TCC, né, vão pegar um tema, vão abordar. Então é um outro momento. E escrever é sempre mais uma dificuldade. E eu acho que essa questão de fazer, ela é muito importante, e é isso que gera o interesse do aluno pelo grupo. Aqui nesse evento, o que aconteceu, tem tudo nos bastidores. Né? Desde a ideia, vamos fazer um bate-papo, vamos fazer quem vai ser, e envolve a equipe. Né? O Eduardo saiu agora há pouco lá, a Priscila foi comprar lá o coffee break, pensou nos convidados, quem vai ser,
o tema, né, organizar, então, né, fazer a divulgação do evento. Então, o fim nem sempre é o mais importante, mas o meio. Né? É um meio para você aprender, para desenvolver habilidades, né? Vocês aí, pessoalmente, estão na formação, tanto cognitivas, né? Conhecimento de análise, mas também emocionais, de trabalho em equipe, né? Que vão ser importantes. Né? Inclusive, isso é muito valorizado ali nos processos seletivos. Né? Então, para falar um pouco aí das atividades, né, que a gente já começou a realizar. Marketing Lab, ninguém conhece ainda, muitos de vocês, mas o Marketing Lab tem até uma identidade própria e é um grupo de extensão também, né? Especializado e tem praticamente a mesma idade e tem realizado pesquisas. Começando, o Luiz está à frente, nós temos aí 3 pesquisas agora em andamento, com o eye tracking, né? Então a gente tem um laboratório, a gente começou, temos um eye tracking, um projeto da FAPESP, agora vamos ter o segundo eye tracking, né? Então a ideia é criar um laboratório, né, de neuromarketing, neurociência aplicada ao marketing, aí em breve, né, juntamente até com parceiros aí de outros departamentos que trabalham com análise sensorial, por exemplo. Então tem essa vertente da pesquisa, ensino, pesquisa e extensão, então, né, tem que estar junto. E o Marketing Lab também é responsável por uma outra atividade, que é o COMA, que é o Congresso de Marketing, Alimentos e Agronegócio. Eles já tivemos aí 4 edições, então são pôsteres, eu não sei se é a Karen, acho que não, né? Não teve essa chance. Mas é um evento bastante interessante. Veio, né, nas outras edições, vieram pessoas de Lavras, de Viçosa, vieram da Poli, né, em São Paulo, apresentando trabalhos, né, e é um congresso científico. Então, acho que é interessante compartilhar. O marketing social está aqui, né, retomando, até parabenizar, foi uma atividade, isso que eu estou vendo até interessante, que o que importa é a ação e não o grupo. Onde você extrapola, aí foi junto com o Enactus, né, uma ação social. Isso até tem um desejo muito grande, já há muito tempo, por exemplo, de discutir as dores que as pessoas que cuidam do marketing dos grupos de extensão têm. Então, por exemplo, trocar experiências. Então, fazer atividades transversais, onde o conhecimento não fica só num grupo, né, mas fica entre o grupo. Né? Quanto mais a gente conseguir trocar, mais a gente aprende. Temos o desafio do curso do Emílio, que é um pôr a mão na massa, então nós começamos também via FEAL, que é um curso pago, é uma iniciativa. A gente entende que trazer esse conhecimento de fora é importante. Então, fazer design, né, é um curso que vai ter a parte, né, de você pegar na mão, desenhar, então ele vai ensinar isso. Usar o CorelDRAW, compramos o software, instalamos aqui, e depois apresentar essa identidade visual. Tá? São 4 dias. Acredito que a gente não vai conseguir fechar, porque está muito em cima, mas aí a gente deixa aí para o ano que vem. Nós estamos trabalhando nisso aí também. Tem alguns projetos, né, de extensão que a gente fez, PSEG, o Máquinas Pinheiro, né, e a gente entende que esse contato com vamos dizer assim, o mundo externo é importante. E aí tem 2 atividades que são interessantes para vocês conhecerem. É muito parecido com a ideia do Marketing Papo, mas é o Aprendendo com Marketing e Gestão, que são pessoas do próprio grupo, e, por exemplo, conhecem bem o Canvas, vão lá e dão uma aula sobre Canvas, conhecem fotografia, ou têm alguma habilidade e que podem dividir com o grupo. E o outro é conversando, que é mais ou menos esse do papo, que você trazer pessoas de fora, lembrando que a missão do Marquesalc é gerar e compartilhar conhecimento em marketing. Então, tudo que for realizado, né, que pode ser trabalhado nesse sentido, contem com o Marquesalc. Fizemos uma visita, primeira visita, né, até achei que puxa, uma empresa, né, uma única empresa em São Paulo, escritório, nossa, foi fantástico. Né? As
pessoas receberam. Eu acho que as próprias empresas até assustaram, né? Nunca recebemos tantas pessoas, eles comentaram, então isso está, né? Não é só aqui que está, né? Que as atividades estão sendo retomadas, mas é em tudo. Então, eu acho que esse é um ponto interessante. Queremos fazer também, né? Voltar no semestre que vem a realizar mais, inclusive, né? O Eduardo vai ter, né? Uma visita agora aí. Isso, com o Pet Gaia, né? De novo, né? Uma atividade aí entre grupos. Então, o próprio boletim, e aí uma coisa que é mais interna, a gente chama de marketing, né? Confraternização, que é uma troca aí de experiências. Que no final do ano, que finalmente, né? A gente vai conseguir fazer. A gente tem um grupo de alumni, né? Nem sei quantas pessoas tem nesse grupo, mas é um grupo já de pessoas que já estão atuando profissionalmente, né? Desde são 10 anos aí de existência do grupo, e contem com ele também. É um grupo que sempre está participando. Hoje a gente tem essa facilidade, né? De não perder o contato com essas pessoas que se formaram. Eu sempre falo isso, fazer parte da família, né? Da família aqui, da Exalc, do curso de administração, da economia, enfim. É importante e vocês vão levar isso para a vida de vocês. Para 2023, o Agri Marketing Competition, que a gente já fez o ano passado, é uma competição de planos de marketing. Também a gente conseguiu atrair muitos grupos aí de fora, né? Inclusive no ano passado quem ganhou foi um grupo da Poli, né? O segundo lugar acho que foi um grupo de Lavras. E o EMA, que é o Congresso, o Encontro de Marketing e Alimentos e Agronegócio, que é um evento interessante que a gente chama de profissionais, um congresso mesmo, e vamos ver se a gente faz. Seria a 13ª edição. Ele é mais velho que o próprio Marquesal, porque o primeiro, o segundo, nem existia, e eu sou tutor ainda, né, da Exalc Júnior Consultoria, e a gente fez junto com eles. É um evento interessante, até depois, né, até a partir do evento que surgiu. Que é uma atividade bem interessante, que envolve todo o grupo. Né? Fizemos junto com o grupo que é o da professora Thaís, que é o Exalc Food. Né? Nós fizemos depois uma edição junto com o pessoal de Botucatu, depois fizemos uma edição junto com o pessoal da SPM. Né? Então, isso também é interessante. Antes que chegue a placa de 1 minuto, estou correndo aqui. Eu acho que eu só falar um pouquinho agora do tema, porque a ideia, né, agradecer muito a Karen, né? A Karen sempre foi muito participativa, né, nas aulas, né, até colaborou. A experiência, né, que ela teve aí também, não só aqui em vários grupos, mas também profissionalmente, né, o que levou aí a trazer, né, esse tema e a escrever esse boletim. E aí a gente pensou, né, até começar com algo que é mais próximo aqui, de nós, que é um plano de marketing, né, que tem dentro. Geralmente, as estruturas públicas, isso eu participei e dei aula em alguns MBAs em company, em órgãos públicos. E a CAT, por exemplo, aqui em Campinas. E eu me lembro, né, quando a gente está discutindo, eles falam assim, nós não temos marketing. Acho que é importante a gente estruturar. É interessante isso. Os órgãos públicos têm assessoria de imprensa e não tem marketing. Né? Então, é uma estrutura básica, uma área funcional, importante, né, para a organização, e você não tem. Né? Então, o que você precisa? Você precisa estruturar algo, né, em paralelo, chamar pessoas, etc., com um grupo, né? E é isso que aconteceu. Eu participei no início, veio uma pessoa de fora, aí vou deixar aí para o Luciano e a Catarina falarem, mas a gente nunca teve essa oportunidade, né, Luciano? Isso foi divulgado para os professores, isso foi, mas nunca chegou aí ao
aos alunos, e é um stakeholder importante, então acho que vale a pena. É por isso, Luciano e Catarina, agradeço o tempo de você estar à noite aqui, né? Amanhã o Luciano, 8 horas, está dando aula, né? Enfim. Então, aqui, agradecer a Maria Lúcia, né, pela presença, pela valorização desse evento. Tá? Então, já subiu a placa de 1 minuto. Obrigado. Bom evento. Professor, se você quiser ficar aqui na frente, que eu acho que tem comentários. Ah, sim. Tem tempo aí. Opa, É papo, né? Só um comentário, que como grupo de extensão, especialmente o grupo de extensão em marketing, tem algumas competências que, enquanto grupo, é necessário que a gente desenvolva, né? E, recentemente, a gente teve o apoio de um dos alunos da rede do Alumni, o Gustavo, que também é um ex-vice-presidente do marketing, que veio nos dar essa força para a gente estar retomando também as atividades de prospecção, que é entrar em contato com a empresa, oferecer nosso serviço, mostrar nosso portfólio, sabe, para a gente conseguir angariar projetos e fundos para o grupo também. Então, acredito que essa parte da educação dentro do marketing se dá também através de uma rede de contatos bem sólida. Eu queria aproveitar esse contato do Gustavo, que não dá tempo, né, falar de tudo, mas Gustavo e Ângela assumiram esse grupo na volta aí presencial e fizeram um excelente trabalho, né? 2 processos seletivos. Hoje eu acho que tem 26, né? 29 integrantes do grupo. Então, assim, e até eu falava, mas será que tem atividade para isso? Não, e tem. Né? O grupo está organizado, porque outro desafio do grupo não é só a questão da cultura, mas uma organização, uma estrutura de incentivo e monitoramento. Como é que você faz as coisas acontecerem? Né? Você precisa contar com o outro, você precisa, né, dentro de um grupo que você não tem um salário, você não tem pessoas que trabalham, né, estão em mais do que um grupo. Então, criar esse comprometimento não é fácil. Essa estrutura e conflitos sempre tem nas relações, e eles fizeram de uma maneira, né, exemplar. O grupo está funcionando. Estamos aqui, né, nesse evento exatamente pela liderança, né, deles. Que é difícil você falar, né? Não é só a liderança, mas todo o grupo, né? Mas eles têm um papel aí, o Gustavo, eles fizeram realmente um trabalho. E vão passar laranja, né? A gente tem aí a ideia, porque a gente tinha uma camisa laranja, que era o único grupo que tinha, né? Camisa laranja era a gente, né? Então a gente era conhecido como laranja. E aí passar a laranja, simbolicamente uma laranja mesmo, para o próximo gestor aí do Marquesal. Porque trocar a liderança também é importante e faz parte do aprendizado. Mas vamos lá, vamos bater papo aí. Mais alguma vez? Professor, eu queria te perguntar qual é a maior diferença de ensinar marketing na pandemia e na retomada presencial agora? É uma boa pergunta. Por quê? Porque eu acho que ensinar marketing sempre muda, não é o mesmo. Eu diria que não é só comparar ensinar o marketing de uma forma que até não gosto do ensino à distância, porque nós estamos aqui, né? Tem presença, nós não estamos distantes, né? Talvez virtual, né? Mas não à distância. Né? Então, eu acho que tem uma questão da tecnologia, e foi muito interessante, porque eu participei de um grupo junto com a Catarina, com o pessoal da FEA, que era para discutir essas metodologias. Né? Inclusive, a Adriana, ela vai estar aqui, vai estar no par. Ela foi coordenadora, eu fui vice-coordenador, e a gente chamou pessoas de Ribeirão Preto, chamou pessoas. Então, eu acho que, na verdade, agora a gente tem um ensino híbrido. Né? Nós estamos aqui, a gente já sabe, domina a tecnologia. Então, eu acho que realmente foi um aprendizado muito grande. Né? Eu prefiro olhar de uma maneira mais longitudinal. Então, por quê? Porque a gente aprendeu a usar a tecnologia. Eu até acredito que, pela
natural é assim, você forçar a pessoa a ir para o presencial agora, e naturalmente a gente falar assim, não, vamos usar a tecnologia está a nosso favor. E aí a gente tem um outro modelo. Então, finalmente, aquela estrutura que é sempre criticada na escola, que é sentar o professor, a mesa, enfim, ele se tornou praticamente igual, né? Cada um está numa caixinha ali, e cada um ali se conecta e pode participar. Então, facilitou chamar pessoas de fora, que antes a gente não tinha uma dificuldade. Então, eu diria que, olhando no período, a gente dava aula de um jeito, aprendeu a tecnologia durante a pandemia, e hoje a gente tem e ensina de maneira diferente. Nós não somos iguais, né, que a gente ensinava antes. E no caso do marketing, especificamente, eu fiz o MBA que eu coordeno, marketing, isso, assim, eu participei desde o início, foi o primeiro MBA na área de gestão do PSEG. Nós montamos junto, né? Foi um aprendizado muito interessante, porque o PSEG tinha muito na área de agronegócio, né? E foi para essa área. Então, foi um aprendizado muito... E ele já nasceu à distância, há 7 anos atrás. Agora é a 8ª turma, dia 25, agora começa uma nova turma. E eu vou dizer para vocês, tem poucas disciplinas da primeira edição. Começaram a ter disciplinas muito da área digital. Se criaram aí interfaces muitas com banco de dados hoje, de análise, né? Enfim. E eu fiz também o MBA, né? Tive a participação como aluno. E cada área, se você for falar no marketing, se você falar assim, marketing de relacionamento, e o Luciano foi professor aqui, é um jeito, cada professor tem um jeito diferente, os casos que você vai dar, né? Marketing depende muito do caso, então sempre o professor ele resgata. E eu assisti todas as aulas com uma atenção e com um prazer muito grande, porque, né, falar, não, esse assunto conhece. Não, né? Se você revisitar, então eu acho que todas as disciplinas têm as suas especificidades. Mas eu diria que o desafio, talvez o prazer, enfim, a empolgação do marketing é que cada aula pode ser diferente. E o marketing está ligado ao momento atual, né? Que é a sociedade, aquelas relações. Né? Agora vem metaverso, né? Vem questões aí, né? De relações distintas com a questão da sustentabilidade e outras questões, enfim. Eu acho que o marketing é um dos primeiros a incorporar isso, e isso acaba ficando no ensino também. Obrigado pela pergunta, muito bom. Como é que nós estamos aí de tempo? Aí? Tem 1 minuto. 2h30. 2h30, 29. Mas, assim, o que é mais importante, acho que isso foi abrir o bate-papo, eu acho que a gente pode adiantar, né, porque podemos passar, até porque é interessante que a gente tenha entre, né, no assunto aí realmente do marketing e a educação, tá? Então, obrigado mais uma vez. Oi, gente, boa noite a todos, a todas. Muito obrigada, Marcos, pelo convite, pela confiança, pelo tempo. A gente vai conversar um pouco agora sobre marketing e educação, diretamente. Esses 2 assuntos, eu diria que são grandes norteadores da carreira que eu quero construir. Então, é um assunto com muito significado, com muita vivência, pouca, né, assim, para a vida, mas bastante dentro de uma graduação de 3 anos, agora sendo completos. Primeiro porque marketing eu vejo que é uma forma muito interessante, uma estratégia, uma ferramenta, uma ciência, uma arte de se relacionar com pessoas, de entender pessoas, de explorar a mentalidade humana, e isso é muito excepcionalmente infindo, né? Sempre é novo, como o professor acabou de falar. E segundo porque a educação é o que nos forma, né? É o que nós estamos fazendo aqui, é o que a gente fez desde pequenos, e é a forma de impactar pessoas da forma mais significativa e ter uma resposta muito imediata, né? Então, você ensina, vê ali no rosto do aluno uma resposta, no rosto do professor, né, o que falta, o que ainda precisa ser ensinado,
e por isso que é tão importante. Então, o meu plano aqui é falar um pouquinho de conceitos, conteúdos, depois aplicações e depois conversas. Não deixem de comentar. Então, essa sou eu, a Karen, tenho 21 anos, sou do 3º ano de administração aqui na Exalc. E ao longo da minha vida, eu tive a experiência de morar em várias cidades do Brasil, inclusive perto de fronteiras. Então, eu pude ver que realmente cultura, costumes de cada lugar, de pessoas diferentes, são realmente muito distintas e que dá para aprender muito com isso. E aí eu pensei, né, como que eu ia direcionar minha carreira tendo vivido essas coisas e me encontrei na administração, porque a gente faz isso. A gente lida com pessoas, a gente lida com recursos, a gente lida com dinheiro, mas o que é a base de tudo mesmo são as pessoas. E aí a gente começou a falar sobre educação e aí marketing. A gente se conectar com pessoas tem muito a ver com o que a gente se identifica. Então a gente não se conecta com aquilo que não tem muito a ver ou aquilo que não gera uma satisfação em nós. E o próprio conceito de marketing junta essas duas palavras que são muito importantes, que é a identificação e satisfação. Então, quando Kotler diz lá no livro mais atualizado que o professor me passou, que a definição de marketing é intrínseca a essa identificação e satisfação, a gente está vendo as necessidades humanas e essenciais. E é assim que a gente volta a nossa carreira, né? A gente realmente se importa com o humano, o social. E isso foi como eu comecei o meu boletim de marketing, que eu agradeço também ao Mark pelo espaço de escrever. E aí a gente vai... Eu sempre tenho dificuldade quando me perguntam, cara, o que é marketing mesmo? Eu fico pensando, nossa, essa palavra não tem uma tradução em português, é muito difícil de ter uma resposta rápida. Então, eu retomei uma aula aberta lá que a gente teve no ano passado, que eu gostei muito dessa definição etimológica, ou seja, da definição da palavra mesmo, da formação da palavra. Então, marketing significa mercado em inglês, e esse ING a gente sabe que quer dizer um verbo de ação, né? O gerúndio. Então, estudando, correndo, marketing seria exercendo uma ação no mercado. Então, basicamente, a gente está pensando em ações constantes, ininterruptas, e essa mentalidade humana que eu citei no começo é o foco, e o mercado que a gente vai falar agora é a educação. E nesse mercado tem alguns protagonistas, os primeiros somos nós, o corpo discente, que são os alunos, então a gente é a base, né? A gente é o que renova esse mercado. Por isso que os professores sempre falam, eu fico mais velho e os alunos têm sempre a mesma idade, porque o corpo discente é realmente o que traz a inovação, a novidade para o mercado. E aí tem o corpo docente, que eu diria que é o grande fundamento do conteúdo, né? Os pilares do nosso aprendizado, tem muito a ver com a formação docente, e eles também nunca param de estudar para poder passar esse conteúdo para nós. Temos a comunidade acadêmica, que eu passei a entender um pouco melhor aqui na graduação, então essa questão toda de pró-reitoria, de secretaria, de extensão, de pesquisa, de ensino, biblioteca e funcionários terceirizados e limpeza e manutenção. Então, tudo isso é uma comunidade muito extensa que faz parte do nosso aprendizado. E, por fim, as próprias instituições de ensino, né? A gente pode pensar em instituições particulares, em instituições públicas, mas se a gente for pensar na USP, é um escopo muito grande de trabalho para que possa, né, existir o nosso ensino atualmente. E aí a gente vai conversar um pouquinho agora sobre um conceito que eu aprendi um pouco na aula com o Sters, um pouco na minha vivência do estágio, que é o funil de conversões, ou funil de vendas, ou funil do consumidor. Isso vale para vários mercados, mas a gente vai pensar em educação. Então, imaginem comigo você fazendo parte de um grupão de pessoas que está constantemente recebendo informações. E as empresas utilizam dessas informações, principalmente nos meios digitais, para nos atingir. Essa disseminação, sem muito critério, é o primeiro passo desse funil, que é atrair a atenção de potenciais consumidores, potenciais interessados, e aqui a gente vai pensar no mercado da educação, então numa instituição, no método de ensino, e aí o primeiro passo seria desejado atrair essa atenção. O segundo passo já é o interesse, então já conheço aquela instituição, aquele método, me interessei. Seria aquele pegar no celular e dar uma pesquisada, como é que funciona aquela escola X, ou como é que é as formas de ingresso da USP, como que funciona o vestibular X. E aí a gente vai começar a atrelar esse mercado, né? Pode ser tanto com outras instituições de ensino, então B2B, né? Ou se você é, por exemplo, um sistema de ensino, você quer que outras escolas comprem o seu material. Mas se você é uma universidade como nós, que quer lidar diretamente com alunos, a gente vai pensar mais direto com o consumidor. E aí o terceiro passo, o funil vai se afunilando, né? Essa palavra tem um porquê, que vão diminuindo as pessoas, né? E aí as pessoas que estão desejosas pelo seu produto, pelo seu serviço, vão começar a realmente ter ali você como topo da lista.
Então, se a gente for pensar, como a gente pode fazer a USP ser o topo da lista de alguém? É melhorar o ensino, é ter oportunidade de intercâmbio, é ter oportunidade de extensão. E aí as pessoas vão começar ali a se preparar para o vestibular, tendo a USP como o topo da mente delas. Até que ela vai fazer o vestibular e tudo mais, e vai passar para o fundo do funil, que é a ação. Então, quando essa intenção se torna realidade, você passa a ser um aluno da USP, e aí que a gente chega no início da jornada do consumidor. Aqui vamos falar sobre estudantes. Nós somos consumidores, né, de conhecimento, e aí gera essa satisfação. Então, esse percurso inteiro aqui é trabalho de muita gente para conseguir trazer os estudantes para esse ponto, que é a satisfação, beleza, eu fui aprovado, e agora? Então, a gente vai falar um pouquinho agora do cenário da educação, né, como é um mercado que exige muita qualificação, profissionalismo, é uma missão muito nobre de trazer conteúdo para pessoas, então sempre precisa ser renovado, atualizado, para que não fique obsoleto. E aí exige competência, exige adaptações, que nem a gente estava falando, na pandemia a gente mudou tudo, exige criatividade, muita competitividade, às vezes até mesmo entre instituições públicas, mas vamos pensar que isso acontece mais nas instituições privadas, e às vezes a disrupção, né, sair fora da caixa para atrair alunos e mais pessoas, até mesmo docentes, né, que prestem mais concursos da sua instituição, isso é bem importante. Então, ali a gente tem algumas informações, né, mais técnicas, que em 2019 o setor de educação estava crescendo bastante, 37,5% em relação ao ano anterior, e muito porque havia o crescimento do desemprego, e é muito interessante ver o comportamento do brasileiro de buscar o ensino superior como uma fuga, né, do desemprego, como uma qualificação acadêmica, gerando mais oportunidades futuras. E aí vem o contexto pandêmico, a gente precisou se adaptar completamente a novas formas de ofertar a educação, e aí aqui está, como o professor falou, não é ensino à distância, né, a gente estava perto, mas era remoto, ou esse híbrido, que nos possibilita agora estar falando pessoalmente, mas também com pessoas bem longe. E aí, a gente vai falar um pouco sobre como a Exalc fez isso na disciplina de marketing, foi um exemplo muito bem sucedido de como a gente se adaptou. A gente pôde, ao longo de 2 disciplinas, né, de um ano inteiro, de modo remoto, criar nossa marca, a gente pôde remodelar marcas existentes, a gente pôde conversar com empresas mundialmente famosas, como a PepsiCo, que veio até nós, né, como a HDSO, como a Gatorade. A gente também pode apresentar para outra empresa que é grande no mercado brasileiro, a Amstel. Então, a gente não ficou para trás, né? Eu acho que a gente conseguiu aprender muito e gerar muitos esforços, muitos resultados, com muito esforço. E, da minha parte, agora eu vou falar um pouquinho, né, das minhas aplicações. Eu falei, gostei de marketing, quero trabalhar com isso, como posso trabalhar com isso? E aí a oportunidade veio até mim de ser uma freelancer, então montar todo um plano de ação de marketing, parte tática, operacional, numa loja de artigos, numa microempresa de artigos esportivos. Então, eu tive que pensar ali aplicando que a gente tinha aprendido, e foi muito legal. Foi o início da empresa, o início da minha vida no mercado de trabalho, e eu percebi que eu gostava de marketing, mas ainda não era nesse setor que eu gostaria de trabalhar, era realmente na educação. Então, caminhando para isso, um exemplo muito grande da minha prática de marketing aqui na graduação é o Empresal, que é um projeto do PETGAI, o grupo de extensão que eu faço parte, e a gente tem a missão de levar as oportunidades, né, as informações sobre as universidades públicas para alunos de escola pública de Piracicaba e região. Durante a pandemia, foram 4 anos de projeto, sendo 2 na pandemia. Então, a gente precisou se adaptar para levar essas informações de modo remoto, e o marketing era muita oportunidade, né, de colocar informações sobre o vestibular, sobre como estudar, sobre o que assistir, sobre como vai ser o vestibular remoto. Tudo isso a gente pode auxiliar os alunos até a gente chegar no retorno presencial, que tem uma fotinha do fundo, e o marketing continua sendo o nosso auxiliar ali, presente nas nossas ações cotidianas. E aí, por fim, a minha última experiência, que é uma experiência dentro realmente do mercado da educação, numa empresa que é a referência, que é o Polier Educação. Para quem não conhece, ele funciona como um sistema de ensino, então tem mais de 470 escolas no Brasil que utilizam esse material, além de ter colégios, cursos pré-vestibulares próprios na cidade de São José dos Campos, Campinas e São Paulo. E aí eu fiz o processo de Summer Job, eu trabalhei nas férias em dezembro, janeiro e fevereiro, e eu atuei no marketing. A minha oportunidade era bem legal, uma vaga para pensar marketing de influência. Foi minha primeira vez numa empresa, então todo mundo ali com roupa social, no corporativo, uma equipe de 30 pessoas, o marketing dividido em várias partes, inteligência de mercado e campanhas. E o que eu tinha que fazer ali naquele meio era criar um plano de ação de marketing de influência. Então eles queriam pensar como influenciadores poderiam atuar junto com o mercado do poliedro.
e a gente conseguiu delinear, né, tipo, fazer toda uma apresentação dos riscos possíveis, das estratégias a serem usadas, de perfis possíveis, e aí a gente selecionou uma pessoa, que foi a Ana Vitória. Atualmente ela está trabalhando no Poliedro, e ela é aluna do Poliedro, então ela filma ali no dia a dia dela como vai estudar no Poliedro, quais são as dificuldades, quais professores ela gosta, que conteúdo que funciona. Ela está prestando medicina, então até isso, né, as inseguranças, é muito importante ter esse marketing orgânico, verdadeiro. E ela tem 1 milhão de seguidores no TikTok, então é bem interessante ver a influência que ela gera. E agora eu vou terminar falando um pouquinho sobre isso no geral, né, o marketing de influência. Acaba que a gente também é uma influência no Instagram de administração, a gente já dá alguns relatos, as pessoas veem os nossos relatos e querem, né, estar aí onde a gente está, dentro da USP. E o marketing de influência está sendo utilizado por várias instituições, por exemplo, a Faculdade Estácio, que decidiu como estratégia contratar 2 pessoas gigantes, né, 2 mulheres de muita influência no Brasil, que é a Juliette e a Anitta. Então, elas não são do setor da educação, mas a educação tem um papel importante na história delas. E, assim, a minha gestora lá do Poliedro falava, eu acho que é um tiro de canhão para atingir uma mosca. Mas, com certeza, não foi barata essa ação, mas eles entenderam que era interessante usar a influência de 2 pessoas que atingiram o sucesso profissional e ressaltam o poder da educação nesse meio, e entendendo, né, tipo, que a empresa, quando ela toma essa decisão, tem riscos. Ao você atrelar a imagem da sua empresa com a imagem de uma pessoa, tem riscos, porque pessoas falham, empresas também, mas é mais fácil desassociar de uma imagem de um pessoal. Mas as oportunidades são grandes, porque se a gente espelha ali, são pessoas de sucesso, eu também quero ter sucesso, será que se eu estudar nessa universidade, eu vou chegar lá? Então essa é a pergunta que fica, né, de que a gente seja boas influências, né, da educação, fazer esse marketing mais aqui nosso sobre a nossa universidade, e vamos continuar conversando sobre o assunto. Eu agradeço pela atenção e pelo tempo, e é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Eu quero saber sobre como você chegou no resultado final do seu projeto dentro do Poliedro. Como você encontrou aquela pessoa, que estratégia de prospecção você usou? Legal, obrigada, Gu, pela pergunta. Então, a gente começou, eu tinha 3 meses, né, para fazer isso. A minha gestora, supervisora, ela era coordenadora. Eu aprendi também um pouco sobre a hierarquia, né? Então, tinha o diretor de marketing, as gerentes, a coordenação e os analistas. E aí, uma das coordenadoras era a minha supervisora e ela me passou um plano, assim, um mapa do que eu deveria explorar. Então, tinha desde quais eram tinha uma ação que tinha sido feita em 2019, que não tinha sido bem sucedida. Eles contrataram a Ana Cardoso, vocês devem conhecer, o Gusti Stockler, que era famosinho no YouTube, e mais aquela Fernanda Concon. Então, tipo, eles contrataram pessoas meio assim, que tinham mais ou menos uma idade próxima da nossa, e falaram assim, vamos contratar e ver o que dá. Gastaram muito dinheiro, era coisa tipo mais de 100 mil reais, e não viram tantas conversões, né, que eram as compras. Aí ela me falou para eu estudar isso que tinha acontecido e pensar em coisas novas. Então eu pensei desde o que tinha acontecido, né, os resultados dessa campanha, o que a gente poderia usar atualmente, então quais seriam os eventos marcantes, material, qual turma que seria mais adequado colocar o influenciador. E aí a gente começou a focar pessoas. Então, quem era da nossa faixa etária, quem era não tão grande, mas não tão pequeno. E aí foi uma coincidência, graças a Deus. Essa menina apareceu, ela mandou um e-mail, ela estava começando no marketing, de trabalhar com mídias digitais, e ela falou, eu gostaria muito de perguntar se o Poliedro tem interesse de fazer uma parceria comigo. Eu estou procurando com outros concorrentes também. Quem fechar, eu vou ficar feliz. A gente fez uma reunião com ela, com a mãe dela, e a gente viu que ela tinha muito potencial, que ela era uma boa aluna, tinha um bom histórico escolar, e ela quer fazer medicina. Então, a gente direcionou ela para a turma de medicina lá de São Paulo, capital, e aí ela começou já a publicar, e a gente vê a galera comentar muito bem, assim, engaja bastante. Então, foi uma coincidência, assim, mas aí, depois dela, começou a surgir outros, e aí a gente pôde, a partir desse material pronto, né, bem consolidado, dos riscos, dos retornos e tudo mais, a gente conseguia falar não com muita facilidade. Esse não tem a ver com o que o Poliedro quer. Esse aqui pode ser interessante. Então, a gente começou a estudar, por exemplo, professores que eram youtubers que poderiam ser interessantes também, não só alunos. Então, o plano de ação começou, mas, assim, o diretor que eu apresentei o resultado final, ele falou assim, olha, a gente está sendo precursor nisso, então essa é a nossa vantagem. Então, a gente não precisa começar, né, abraçando o mundo, mas também não dá para perder as oportunidades que aparecem. Então, foi bem legal essa oportunidade mesmo, que eles tiveram de abrir a mente, porque tinha um resultado no passado que não tinha sido positivo.
E é isso. Bacana, parabéns. Muito obrigada. Mas ele tem alguma pergunta? Então eu tenho. Eu gostaria de saber como foi o processo seletivo. Seletivo? Do poliedro. Do poliedro? Como foi? Muito bom. O processo seletivo do poliedro acontece numa plataforma terceirizada que se chama Across. Quando a gente estava no segundo ano, começamos a receber várias propostas, né? Se inscreva para o processo seletivo da idiomas, não sei o quê. Mas a gente sabia que ia voltar ao presencial e que não ia dar para fazer estágios muito de longe, né? Morando em Piracicaba. Então eu falei, qual que é o jeito de resolver isso? É estágio de férias, então vou fazer. E aí eu comecei a ver e tinha o do poliedro, eu fui aluna do poliedro, não sei se eu comentei isso, mas eu estudei lá no meu ensino médio e fiz um ano de cursinho também. E aí eu falei, pô, legal. Aí eu me inscrevi em gestão de pessoas, tinha acabado de fazer a disciplina da Eliane e falei, só quero gestão de pessoas, marketing já não quero mais. E aí eles me escolheram em marketing e eu fiquei, poxa vida, como é que eu vou ser útil? Eu queria gestão de pessoas. E eu percebi que foi a melhor coisa que aconteceu, porque é onde eu tinha experiência, onde eu tinha conteúdo. Gestão de pessoas era muito recente, né? A gente acabava de aprender, não sabia prática ainda não sei, mas vai chegar o momento. E aí tinha várias etapas, então, dinâmica em grupo, painel com gestor, apresentação pessoal em 1 minuto, então tem essas loucuras aí de processo seletivo. Mas eu acho que o que mais impactou foi falar sobre as vivências da graduação, do mercado de trabalho, mesmo que fosse recente, assim, pouca experiência, já valeu. E depois termina com a entrevista com o gestor e ele te faz perguntas mais específicas, assim, e era um cara genial, o diretor que estava lá, e ele era super sensível, assim, ele perguntava coisas muito carinhosamente, assim, e ele acreditou que, mesmo ele me perguntou, você quer marketing ou gestão de pessoas? Eu falei, gestão de pessoas, e ele me escolheu, então, que bom que ele acreditou que mesmo que eu não tinha escolhido, era o que valia a pena, e foi muito bom, acho que vale a pena. Se vocês virem Summer Job no segundo ano e for possível fazer, tem uma outra amiga da minha sala que fez também e gostou muito. Então, acho que não atrapalha a graduação e engrandece o currículo. Posso fazer uma coisa? Isso. Qual foi o seu maior desafio durante todo o projeto que você fez no projeto? O maior desafio? O maior desafio, acho que foi, assim, atuar numa empresa grande, né? Tinha um time grandão lá. Eles foram muito acolhedores, eu não senti esse preconceito de, dá trabalho de estagiário para ela fazer. Eles sabiam que tinha um projeto para fazer, que era trabalhoso, então eu passava fazendo integração com várias áreas, então eles me explicavam o que cada um fazia. Mas, às vezes, eu ainda me sentia um pouco perdida, sabe? Bom, eu vou tentar captar o máximo de informações, lembrar o que eu tinha aprendido na graduação, e deu certo. Mas, assim, às vezes eu ficava me sentindo, será que eu estou fazendo o suficiente? Acho que é essa pergunta do estagiário na cabeça, assim, tipo, será que está sendo o suficiente? Às vezes eu ficava com tempo livre, eu falava, isso aqui é muito esquisito. Na graduação a gente não tem tempo livre. Eu perguntava, tem que levar trabalho para fazer em casa? Ela falava, não, a gente continua amanhã. Quando que na graduação a gente não leva coisa para fazer em casa? Então, acho que foi essa adaptação mesmo para o mercado de trabalho que foi, assim, a maior estranheza, mas que eu achei muito positivo, assim. Não foi pessimista, foi bem interessante. Parabéns, Karen, pela Obrigada, apresentação. Essa semana passada, eu acompanhei uma reunião do Sebrae, a temática era startups, mas teve um relato de um assessor, né, um consultor do Sebrae, sobre uma redução expressiva de alunos vinculados ao ensino privado. Né? Sim. Era um apontamento dele, eu não tenho esses números aqui, né? Imagino sim que, né, a questão econômica está tendo essa redução, né, de matriculados. Sim. É uma alternativa, então. Essa é a minha pergunta. O teu projeto, essa forma de se comunicar, trazendo, eu estava brincando aqui com o professor Luciano, meu Deus, não sabia nenhum desses nomes que você falou agora, que traz, né? Os meus influenciadores da DM são vocês, né? Por isso que a gente tem vocês aí, né? Trazendo os relatos do que é o curso. Sim. Isso pode ser um caminho, sobre a sua percepção, lembrando que em algum momento eu precisei convencer alguém, a administração pública ou a administração da Exalc, né? É verdade. E é muito legal ver a pessoa falando agora, né? Que, tem pessoas, tem marketing, e eu posso estar em qualquer uma delas, né? Sim. Isso é muito bom a gente ouvir, mas, de novo, com essa tua bagagem de marketing, do projeto, e é claro, tudo que você já percorreu da administração, se esse pode ser um caminho. Eu entendo que, assim, talvez esse número se dirimindo, né, de pessoas entrando no ensino privado, tem muito mais a ver com o cenário político, econômico, social do Brasil do que
exatamente uma estratégia de uma empresa. Então, eu entendo que as pessoas que eles querem alcançar são pessoas que já têm interesse de fazer um cursinho, um pós, né, pré-vestibular, talvez até de modo essencialmente privado, e que venham para o Poliedro porque vai ter aquele funil lá, né, de atração, desejo, interesse e tal, satisfação. Mas eu acredito que, assim, também existe a possibilidade dessa menina, por exemplo, ela divulga sempre, prova de bolsa, vem estudar fazendo uma prova que você pode ter até 100% de desconto. E aí sim a gente alcança esses alunos que são extremamente interessados, que lá no Poliedro eu via o interesse assim, de pessoas que prestam a prova e se tornam monitores da sala, então eles fazem a chamada, tem toda uma atuação ali com o pedagógico da escola e eles não pagam nada. Então eu acho que desses daí a gente consegue alcançar através dessa influência. Mas é muito delicado falar de um produto que custa, por exemplo, 50 mil reais ao ano. É um carro popular, muito caro para a realidade de muitos brasileiros. Então, eu entendo que é segmento de mercado mesmo. E aqui, infelizmente, a gente ainda fala de uma elite. Eu reconheço. Não, a ideia é essa, de um projeto com esse tipo de abordagem digital, podendo, né, ter uma estratégia aí de divulgação das oportunidades. Mas tá certo, tem nichos específicos a se respeitar, né? Sim, com certeza. Muito bom, parabéns. Obrigada, Para passar o tempo, o professor Sper vai fazer mais um comentário e a gente vai para a próxima apresentação. Obrigado. Parabéns aí, né, pela apresentação. Queria aproveitar a presença dos seus pais para parabenizar também, né, porque toda a sua formação, né, educação, né, toda essa base aí que culminou aí nessas suas competências aí, nesse seu sucesso aí, né? Até a escolha. Qual o boletim que a gente vai escolher? Não, a da Karen, porque a Karen topa, né? E ela, né? Então, realmente, parabéns pelo seu empreendedorismo, enfim, né? Até isso inspira, né, outros. Queria só que você falasse, só mostrasse assim um boletim rapidamente, até porque a ideia toda nasceu, né, do boletim. Depois a Priscila pode complementar o que é a estrutura, né? A ideia, vocês vão ver que é bem simples, se quiser comentar só rapidamente. Então, o boletim eu escrevi enquanto eu estava vivendo o estágio do Poliedro, eu fazia em concomitância, eu perguntei para a minha supervisora se eu poderia, ela disse que sim, que eu poderia usar o tempo do estágio para isso também, e eu combinei previamente com o Gustavo, ele me passou o modelo, e com o professor Spers. Então, eu pensei em primeiro trazer um pouco de conceito, e aí, então, eu já trouxe essa ideia do funil e tudo mais aqui no começo. Aí, eu falei um pouco sobre o cenário atual da educação. Então, falei um pouco das estatísticas e tudo mais. E aí, a gente dei esse exemplo do marketing de influência, que foi o que eu vivi. E aí, eu fui instruída de fazer os cases de sucesso. E aí, eu falei de Harvard e do Poliedro. Então, não deixei de contar um pouco da minha experiência e tal, aqui nessa parte do que eu vi, né, da empresa fazendo. E aí, tem um resuminho de tudo junto ali. Parabéns. Essa é a ideia do boletim, né? Sempre assim, pegar um tema, é uma linguagem muito simples, né? E que qualquer um possa ler e terminar com alguns casos reais, né, de aplicação. Obrigada, prof, pela honra, de verdade. Nós é que agradecemos. Número, né, professora? Ano 10, número 60, né, professor? Parabéns. Obrigada, sétimo número, hein? Eu gostaria de falar assim, para quem quiser perguntar mais alguma coisa para a Karen, para outras pessoas que ter passado tempo, pode perguntar. A gente tem uma pergunta também no chat do Guilherme. Do seu namorado. Então depois a gente apresenta, tá bom? Que bom. Não, mas olha, mas aí vai ficar no ar, não, né? Tá bom. Ó, vai, Karen, você vai ter que responder mais uma. Aí a sua pode ser ela responde. Obrigada. Boa noite, Karen. Sou Guilherme. Gostaria de saber qual maneira você acha mais eficiente de aplicar esse marketing na educação. Parabéns pela apresentação, foi muito esclarecedora. A forma mais eficiente de fazer marketing na educação, eu sinto que é ser verdadeiro. De nada adianta você fazer. Eu não combinei com ele, obrigada. Sendo verdadeiro. Eu sinto que a grande dificuldade, até mesmo dessa influência que a gente contratou, foi porque ela sentiu uma pressão muito grande de ser perfeita. Eu estudo todo dia, acordo às 6 horas da manhã, faço yoga, faço meditação, tomo meu café fitness, e depois eu vou pro Poliedro, fico 50 horas estudando, e depois eu durmo tranquilamente.
E aí eu vi que ela ficou sumida uns dias na rede social, e aí ela voltou falando, gente, eu preciso ser verdadeira, é muito difícil, é muita pressão, vestibular, não sei o quê. Então, a melhor forma de fazer a educação é sendo realista. Então, quando a gente fala de VPE, do Vem Empresarial, do projeto, a gente está falando com alunos de escola pública. Não adianta nada a gente colocar um conteúdo inacessível, elitista, a gente tem que ser direto, tem linguagem simples. Então, a forma de fazer a educação é sendo verdadeiro. Então, quando os professores também apresentam o conteúdo pensando na gente, é assim que a gente aprende, né? Não adianta nada, por exemplo, case super elaborado, super difícil de ser acessado pelo nosso esforço, né? Que a gente fica até meio resistente, né? De aderir a essa ideia. Então, acho que essa é a solução. Muito bom, cara. Isso, acabou. Agora a gente vai para a Luciana e a Catarina. Vou mudar aqui o modo de apresentação. Agora é outro. É mais antiga. Já tá no antigo. Nossa, professor. Depois da cara vai ser difícil. Nossa. Já tá no antigo. A gente vai fazer só uma perguntinha. Vocês vão falar vocês dois juntos seguidos ou vocês querem uma pausa no meio? Para Pode falar comentários. junto, né, Catarina? Acho que é muita coisa e a gente já fala junto, né? Pessoal de casa, por favor, falem se vocês estão vendo. Será que você compartilhou? Acho que tá. Compartilhou? Sim. Agora, se vocês quiserem, quer usar a barrinha lá? Vamos lá, né? Vamos lá. Olha aqui, É Catarina, assim que junto. está aqui também? Bom, boa noite a todos e a todas. Nós vamos apresentar aqui talvez um pouco do plano de comunicação e marketing, que o professor Eduardo Speres aí, né, foi o precursor aí, desse processo todo aqui dentro da Exalc, né? Foi algo assim revolucionário, vou explicar um pouco o que foi revolucionário. Depois o professor Eduardo Speres saiu do processo, vou explicar também um pouco disso. E daí a professora Catarina entrou e aí nós demos continuidade ao processo que termina agora, no final aí de 2022, tá? Pode passar, Micaela, essa primeira. Então, o professor Eduardo Speres, juntamente com a diretoria da Exalc, cria essa comissão de relações institucionais aqui dentro da Exalc, né? Através dessa portaria interna lá em 2017, então fazia parte dessa comissão interna do departamento do professor Eduardo Speres e o professor Hermes, né, Moretti, que iniciaram todo esse processo ali juntamente com a diretoria, com os professores que faziam parte da comissão. Depois o professor Hermes sai da Exalc, vai para a Unesp, e aí o professor Eduardo indica meu nome, aí eu entro nessa comissão, aí passa um tempo o professor Eduardo sai da comissão, né, por um conflito interno aí, e aí a professora Catarina entra dentro desse processo, tá? Então, o intuito dessa comissão era justamente, né, coordenar e implementar essas ações para fortalecer, né, as relações que a Exalc tem com as entidades privadas e também com as entidades externas, né? Então, o primeiro intuito era a visibilidade da Exalc em si, depois o desenvolvimento de políticas públicas, a promoção do empreendedorismo e da inovação e a captação de recursos aí através da integração do ensino, pesquisa e extensão. Isso aqui também era uma ação importante, né, que era justamente da captação de recursos externos aí para subsidiar as ações da instituição. Não vou entrar nesses três aqui porque o tempo é muito curto, tá? Vou ficar mais na visibilidade institucional aqui. Pode mandar ver, Micaela. E aí é esse tópico aqui, né, que eu e a Catarina, né, inicialmente o Eduardo e o Hermes fizeram a ação inicial, né? Então o objetivo era consolidar a comunicação institucional, com a integração de todos os processos dessa instituição, um desafio que a gente teve, aí pode ir, Micaela, senão a gente vai ficar aqui muito tempo. Então, assim, isso aqui é uma tabela que a gente tem dos nossos objetivos resumidos, tá? Quais eram os nossos objetivos, quais ações que a gente tinha que desenvolver. Então, a gente tinha lá o objetivo nosso geral, que era consolidar essa comunicação, e aí a gente tinha alguns objetivos específicos e as ações, os indicadores que a gente tinha, as responsabilidades que eram desenvolvidas ali, que é aí que você constitui aí o plano de ação em si, tá? Então, ter os objetivos, ter as ações, os indicadores que vão evidenciar se isso evoluiu ou não durante esse tempo, e lá os responsáveis por esse processo, tá? Então, elaborar e divulgar a implementação do plano de comunicação e marketing, acompanhar a execução das pesquisas realizadas pela consultoria técnica. Então, o professor Eduardo Speres fez um trâmite, né, uma relação com o pessoal, com o professor Naurinho da ECA, lá da USP em São Paulo,
professor Daim assumiu um processo aqui que era levantar os dados sobre a identidade visual. O foco inicial era a identidade visual da Exalc, né? Que padronizando a identidade visual, a gente tinha também a possibilidade de padronizar uma série de processos internos, né? E vieram o professor Dorinho, o professor Mitsuru, e quem mais, Eduardo? Tinha o... vamos lá. Esqueci o nome dele. Bom, vamos deixar o Dorinho e o Mitsuru, que vieram, fizeram uma série de grupos focais aqui, com professores, com alunos, com ex-alunos, né, para poder fazer um levantamento sobre essa questão da cultura organizacional da Exalc e para poder constituir uma identidade visual, para a gente ter um processo de padronização da identidade visual. Então, foi isso que aconteceu ali. Número de entrevistas com membros da comunidade interna, os questionários que foram preenchidos online. Então, a gente fizeram uma série de coleta de informações aí para poder entender a realidade da Exalc aí e fazer com que essa identidade visual refletisse muito o que a Exalc estava vivenciando, tá? Então, apoio os trabalhos da consultoria, essas etapas aqui todas foram feitas pelo professor Eduardo e pelo Ernest, tá? A campanha, que era uma campanha de esclarecimento sobre o plano de comunicação e marketing, né? Que daí a gente aqui já fazia parte, a Catarina, desse processo, né? Que foi uma série de campanhas de divulgação aí sobre a Exalc, tá? Vou colocar só algumas aqui, pode passar, Karen. Então, aqui essa era o plano de comunicação e marketing da Exalc, né? Por que a Exalc propõe o seu plano de comunicação? O que foi feito pelo PCM da Exalc, o que o PCM da Exalc propõe, por que atualizar a identidade visual da Exalc e como queremos que a Exalc se comunique aí nesses anos posteriores, né? Então, essas campanhas foram lançadas aí pelo Departamento de Comunicação aqui da Exalc, foram 5 campanhas específicas para poder gerar uma divulgação sobre o plano de comunicação e marketing. Manda ver. Então, eu peguei só 3 aqui, eram 5, tá? Eu peguei só 3 aqui, né, que era o que a Exalc propõe no seu plano de comunicação, né, o fortalecimento da instituição, a projeção nacional e global padronizada, né, a intensificação do diálogo com diferentes públicos, né, aqui a atualização da identidade visual, porque era uma forma da gente comunicar a necessidade de que a identidade visual da Exalc devesse ser atualizada, né, e lá, por fim, a divulgação desse plano de comunicação, tá? Essas peças aqui foram divulgadas ali entre 2017 e 2018, né, Eduardo? E veicular aí muito fortemente aí nas redes sociais da Exalc, né? Até para gerar esse engajamento e para gerar essa conscientização sobre a necessidade de mudança na área de marketing. Manda ver. Bom, aqui o restante, né? A campanha 2, que era conhecer a Exalc, né? O público era a comunidade externa. Então, eram as peças divulgadas, o número de pessoas atingidas, comentários recebidos, que eram os indicadores que a gente tinha para avaliar quanto que foi atingido de cada uma dessas peças aí, né, no mercado externo, né, no público externo, na comunidade externa. A elaboração e implementação da nova identidade visual, né, essa elaboração iniciou lá com aquele levantamento dessas informações, né, foi feita uma proposta inicial pelo professor Darinho, pós, né, esse levantamento dessas informações, estava tudo bem consolidado, tecnicamente bem consolidado, isso foi para a congregação, foi votado na congregação da Exalc, né, Eduardo? E, de repente, culturalmente, a gente tem uma peculiaridade da Exalc, né? Essa coisa toda saiu fora de controle, não sei se vocês vivenciaram isso ou não, né? Mas foram uma série de críticas em relação à identidade visual, né? Tinha sido votado a deusa Ceres, que é a representação da identidade, ou o prédio central, né? Então, a congregação escolheu a deusa Ceres, e depois a cor verde ou a cor bordô, que era a cor da terra, né, do solo em si, que representava, e na aplicação a cor bordô ficava muito mais bonita, né, não coloquei aqui, tá? Alguém tirar uma foto, pelo amor de Deus, tá voltando, né, cara? E saía esse negócio de descontrole de novo, né? Mas ela tinha uma aplicação mais bonita, e a congregação escolheu a cor bordô, porque refletia essa coisa do solo, da terra e tal, né? Isso desencadeou uma condição negativa muito forte, né? A gente teve uma série de críticas externas, principalmente dos ex-alunos, em relação a essa campanha, né? Foi daí que o professor Eduardo resolveu sair do processo, né? Esse processo ficou 2 anos parado, um pouco mais de 2 anos parado. Aí um dia eu conversando com o professor Durval, falei, professor Durval, a gente podia voltar, pelo amor de Deus do céu. Não, a gente podia voltar, professor Durval, faz a cor verde, deixa a deusa Ceres do jeito X, Y, Z, né? Aceita um monte de coisas que vieram em termos de crítica, mas pelo menos a gente tem uma identidade visual aplicada, né? Ou aplicável aí nas nossas ações. E aí nós começamos um trabalho meio de formiga, sabe? De
levar essa informação para cada um dos grupos, dos ex-alunos, né, para alguns professores internos aí, a Exalc, né, e aí a gente não podia mudar, né, porque a gente tinha uma conversa com o professor Dorinho, que tinha ficado super chateado com tudo que tinha acontecido, com tudo que ele recebeu de negativo, inclusive, né, Eduardo? Sim. Acho que o grupo ficou muito abalado com esse processo, e eu falei, professor Dorinho, faz uma proposta de um verde, desse jeito, e aí ele fez. E aí o nosso convencimento era, esse trabalho de formiguinha nosso foi, a gente não podia mudar aquilo, porque ele não ia aceitar fazer uma outra, né, uma outra identidade visual para... E aí, o que a gente fazia? Ia lá e falava, não. Aí a pessoa, mas por que não podia ser um verde mais claro, verde mais... Não pode, porque senão a aplicação não dá no papel, né? Então era um negócio meio complicado, porque a gente não podia mudar, mas estava tentando fazer um processo meio democrático, sabe? Dando a ideia de que o processo estava democrático. Não sei se Vamos lá. você pode só complementar, depois tem a referência nos próximos slides. Assim, pouquíssimos ajustes foram, né, mas a comunidade não entendeu porque foi muito essa referência à cor. E aí imagine, a referência que é o professor Dorinho, o esforço que foi feito pelo professor Sperce, por ele, e depois sofrer esse tipo de questionamento não técnico. Imaginem vocês criando todo o plano, né, de identidade e não se observar toda a questão técnica, né? Então, de fato, o professor teve que gerenciar esses dois lados, tanto a nossa comunidade interna / externa, mas quem criou, né? Essa nova versão que vocês vão ver nos próximos slides são poucos ajustes, mas falaram que a coitada da deusa estava gorda, tipo, tudo. Assim, é horrível, né? Vale retomar aí com os veteranos, né? Mas nada saiu muito, foi muito cuidadoso e técnico, né? Estou aqui com o pessoal do Marquesar, extremamente técnico, né? E mesmo assim houve esse questionamento e precisou desse esforço, assim, vamos dizer, um pouco mais político, né? Talvez aí próprio, distinto do caso da Karen, né? De uma instituição pública aí, com uma cultura talvez um pouco mais complexa de se gerenciar, e aí precisou desse esforço político do professor, que vocês conhecem bem, né? Um momento político complicado também, né? Que era essa foi o processo de direita e esquerda, e aí a Exalc era uma instituição de esquerda, porque tinha ficado vermelho. Daí, foi o período eleitoral anterior, foi mais ou menos isso. Foi muito sensível o uso do tom Marsala, né? Marsala, acho que era Marsala. Exato. Lindo, maravilhoso, né? Bom, então a gente não tinha uma identidade visual, na verdade, a gente tinha um selo comemorativo, né? Que inclusive foi feito pelo próprio professor Dorinho, né? Então a gente teve um brasão inicial, né? Lá de 1930, que ele foi até 1995. Depois, em 1995, o professor Dorinho criou uma série de selos comemorativos, e aí a gente chega nisso, que era o selo aí em 2007, que é o que permaneceu como identidade visual da Exalc, mas na verdade era um selo comemorativo, né? E a gente tinha os dois brasões, um de 1975 e um de 1972. É o de 1975 que o professor Dorinho resgatou esse brasão de 1975, e aí o pessoal achou que a deusa Sete estava gorda. Tá? Então a gente chegou a um processo de convencimento, uma tentativa de convencimento, né? Por que a gente precisa atualizar essa identidade visual, né? Para melhorar a reputação da instituição, né? Esse texto da Alessandra aqui do Yang mostra um pouco disso, quer dizer, como é que a identidade visual representa a instituição, muitas vezes, sem que a gente nem conheça ela, né? Você pega a maçãzinha da Apple lá, vocês não precisam nem conhecer a estrutura da Apple, vocês geram um nível de reputação para essas instituições, né? Pode melhorar o posicionamento dessa instituição, né? Então, a identidade visual permite acompanhar o processo de desenvolvimento da instituição, né? Como, por exemplo, várias universidades estrangeiras que investiram no processo de organização e estruturação das suas identidades, né? E elas precisam ser legíveis, coerentes, adaptáveis, reproduzíveis, memoráveis, atemporais, simples. Uma das críticas foi justamente essa de que as universidades centenárias não atualizavam suas identidades visuais, e a gente teve que mostrar que isso é mentira, né? Bom, pode ir, mais uma. Reestruturar o sentimento de identidade institucional. Então, isso aqui é um problema que vai acontecer dentro da Exalc, né? Se vocês vão pegar o Mark Exalc, por exemplo, a gente não tem um vínculo com a Exalc. Tem um vínculo com a Exalc no Mark Exalc, mas muitos grupos de extensão, CPEA, por exemplo, se desvinculou da Exalc. As pessoas não sabiam externamente que o CPEA
era um grupo vinculado, por exemplo, à Exalc, né? Então isso acontece com todas as universidades estrangeiras. Então trazer essa ideia da identidade visual reposicionava a identidade visual da Exalc juntamente com a identidade visual dos grupos, departamentos e assim por diante, tá? Vamos para frente, você não vai ter muito. Aqui a atualização, peguei alguns exemplos só lá para mostrar, tá vendo? Cornell, Harvard, Oxford são instituições centenárias, todas elas passaram por um processo de alteração aí das suas identidades visuais. E aí trazia essa coisa, né? Quer dizer, a gente tem uns selos, né? Se você comparar com as identidades visuais das outras universidades, isso aqui é discrepante o que a gente tem internamente, né? É vergonhoso até a gente ter um selo desse que mal representava, na verdade, né, a instituição. Você pega Davis, Columbia, mesmo a Unifesp, né, que é o prédio, quase não dá para ler lá, Universidade Federal de São Paulo, né? Mas você pega Stanford, Penn, que todas elas passaram por um processo de atualização das suas identidades visuais, muito mais horizontalizadas do que é o selo da Exalc, que é muito mais verticalizado, tá? Manda ver. Aí aqui é a questão dos grupos que eu estava falando para vocês, e aí uma tentativa que o manual tinha era de reposicionar, tá? Então, e a gente tinha um problema que era isso aqui, cada um aplicava da forma que queria, tá? Pode passar aí de novo. Olha aí que beleza. Olha aqui, ainda que ele seja de 1985. Vocês verem, tá? As aplicações que tinham, pode. Fazer de qualquer jeito, entendeu? Pode passar de novo. Então, quais são as nossas premissas? Né? Padronizar o uso da identidade visual para representar a instituição de forma uniforme, né? Integrada e associada. Então, eu trouxe aqui o exemplo de Cambridge na época, né? Que era justamente para eles verem como é que essas coisas vão ser aplicadas. Manda ver. Padronizar a aplicação da identidade visual, né? Posicionamento coerente e acompanhar as tendências mundiais. Então, como é que ela ficaria dentro de qualquer tipo de arte em si, né? Manda ver de novo. Terceira premissa. Adequar a aplicação gráfica, né? Que é o tamanho mínimo que essa identidade visual pode ter para ela ser visível, né? Então, assim, as pessoas reduziam aquele selinho, ficava aquela coisinha minúscula e ninguém via que aquilo lá era Exalc. Então, dá essa padronização em termos de tamanho, tá? Mais uma, que é aí depois a elaboração desse manual de identidade visual, que hoje está disponível para vocês lá naquele página da Exalc, Comunique Exalc. Tá, manda ver, que acho que agora... Aí vem o reestudo, né? Então, o professor da gente tinha trazido Deusa Ceres naquele reestudo, o pessoal falou que ela estava gorda, não sei o quê, mas era justamente pegar a tradição, que era mais antiga, de 1975. Então, vamos ficar com a que está, né, no selo, que é essa de 1972, né, do Paulo Sega. A Deusa Ceres, manda ver, Micaele. O reestudo aí ficou assim, o brasão, né, que era a representação do brasão com a Deusa Ceres aí de 1972. Pode ver. E aí o logo, né, que é o logo da Exalc aí, nesse estilo humanista, esse aqui foi um desenho do professor Dorinho, né? Então essa foi a única coisa que não mudou da identidade visual antiga para essa, tá? Manda ver. Aqui ela na cor verde e cinza, então isso aqui é uma coisa muito importante, são os padrões de cores em si, na aplicação nos papéis, por exemplo, isso aqui a gente tem tudo hoje, para que ela não fique destoante quando aplicado em contextos distintos, tá? Então, isso aqui é um negócio, os pantones ali, tá? E o RGB aqui, amarelo, azul e preto ali, tá? E são as cores para que ela fique sempre com a mesma cor quando aplicado, tá? Então, aqui ela é completa, a identidade visual. O intuito é que a gente mantenha depois as formas simplificadas, né? Aqui simplificada na horizontal, aqui simplificada na vertical. Aqui as aplicações diversas, né? Pode ver caneca, caneta, pendrive, chaveiro, vai lá, camiseta. E aqui só para vocês compararem, né? O que era lá, manda mais uma, e o que passou a ser. Então, quer dizer, comparado, né, às outras identidades visuais, a gente tinha uma outra representação. E aqui as comparações, né? Que era a aplicação do selo e hoje dá essa identidade visual, sabe? Para mostrar como é que isso ficava, por exemplo, nas aplicações. Pode ir, manda ver. Pode ir. Agora aqui é a professora Catarina, tá? Vamos trocar de lado agora. Agora a gente vai começar o tempo de novo. 15 minutos. Ah, é? Não, vai ser mais breve para que a gente possa, né, tirar as dúvidas aí, algumas curiosidades sobre o processo, porque pelo que eu estou observando aqui, acho que pelo menos a grande maioria não vivenciou. Acho que a turma
Tipo, em 2020 e 2019 ainda pegou o auge Pegou aí, o auge, né, dessas discussões. Então, lembrando, existe uma comissão de relações institucionais que fazem parte aí, né, desde a da estruturação, o professor Spers, eu e o professor Luciano, do LES, mas que compõe aí docentes também de outros departamentos, e que é presidida aí pelo vice-diretor, tá? O professor João Roberto Scott Lopes. Tá? E entre as ações, aquilo que cabe a marketing e comunicação, a gente demanda, óbvio, do apoio diretamente da Luciana Joia, né, que é quem traz essa condição aí de relações públicas da escola, e, óbvio, da divisão de comunicação. Durante as discussões sobre essa forma de comunicação para o público externo, que é de onde vem essa grande necessidade aí de revisão da identidade visual, surge também os insights aí sobre a forma como ele se comunica internamente, né? E as falhas que a gente tem na forma como se apresenta para o público interno, para a nossa comunidade. E aí, em 2020, a gente trouxe a proposta aí, entre 2019 e começamos a implementar em 2020, tá? Um estudo também associado, de novo, a marketing e comunicação, mas com esse viés de entender os fluxos de comunicação que ocorrem dentro da escola. O primeiro piloto foi feito o pessoal da Cultura e Extensão. Eu não sei se alguém faz estágio em alguma das áreas aqui, administrativas da Exalc, se já teve, no mínimo o Mark é muito mais engajado, tem que interagir com o pessoal de transporte, pessoal da divisão de comunicação, deve imaginar um pouco que tem uma estrutura hierárquica, existem as divisões por áreas, tá? E nesse projeto, o objetivo era mapear processos. E aí, parte da turma que está aqui, acho que eu já ouvi isso em alguma disciplina, né? Estou vendo isso assim, né? Já ouvi em alguma disciplina, mapeamento de processos. A ideia era identificar oportunidades de melhoria. A ideia era e a ideia tá? Trazer, primeiro, passar a palavra aí para quem está nas áreas, porque aquilo que cabe, por exemplo, a divulgação do evento do Mark Exalc, inicia-se no desejo do grupo, uma programação, né, de atividades anuais aí do grupo, mas para que ele possa, de repente, abranger o público externo, né, tem todo um rito, não é? O professor Spers, como coordenador, faz encaminhamento para o conselho do departamento, isso na sequência é autorizado pelo Serviço de Cultura e Extensão da Exalc, e quando de desejo de uma publicação aí, ou de uma divulgação para o grande público, vamos dizer assim, há necessidade de transferir essa informação lá para o pessoal da divisão de comunicação. Então, verifiquem, do desejo do grupo, de uma ação do grupo, uma validação pelo departamento, pelo Serviço de Cultura e Extensão, para ir lá para o pessoal da área de comunicação da Exalc. E muito do que ocorre na escola não é de amplo domínio de todos, não é? Eventos maiores como aqueles que ocorreram, né, essa semana aí atrás, no Exalc Show, acabam sendo divulgados, mas o marketing tem grande, tem expertise, tem grande capilaridade entre os departamentos e entre os cursos, consegue, mas tem muita atividade que a gente faz de forma ali, né, específica dentro de um laboratório, dentro de um grupo, ou dentro de uma disciplina, que não necessariamente, que pode ser ofertada para o grande público e que não chega, tá? Então, esse era um questionamento. O Caio é o nosso jornalista, né, e a Alicia é a principal responsável pela área de comunicação. Ela só divulga lá no Exalcnet, aquela mensagem por e-mail que a gente recebe toda quarta-feira no horário de almoço, em função de um start que veio justamente da Cultura e Extensão ou desse grupo interessado em divulgar seu evento. Então, observe, tem um processo. E foi isso que a gente tentou mapear, não só considerando os eventos acadêmicos, científicos ou não que ocorrem na escola. A gente resolveu expandir. Maluquice, né? Foi.
Porque dentro daquele desejo de só mapear qual é o fluxo de divulgação das nossas ações, né, de cultura e extensão, interna aos departamentos, aos cursos, a gente optou aí, né, com o apoio de 2 disciplinas, né, começar a mapear 16 áreas, se possível. Tá? Então, pessoal, em 2020, na santa inocência de ser um bom ano, extremamente produtivo, né, uma total empolgação, né, professora? Eu recordo o dia antes do início das aulas, né, a gente produzindo lá todo esse programa de atividades, né? A gente acessou a disciplina aqui em 70 e a 328 de conhecimento de parte dessa turma, né, obrigatória para o 3º ano da administração. Resolvemos fazer um trabalho integrado. Os mais antigos em casa, conversando com seus egressos, vão lembrar. Aliás, a gente tem alguém que participou? Você participou, Bruno? Sim. Você estava, né? Você foi, não? Eu postei essa matéria. Você também, Larissa. Então, assim, depois a gente pode trazer a percepção dele, tá? Vocês conhecem essa pessoa aqui, né? Muito bem, né? Ele foi monitor desse projeto integrado, né? O senhor Avancini, com apoio da Marcela Mian, egressa da Economia, e da Luciana Joia. A gente trouxe aí o trabalho de visão de 70 alunos, né, vinculados às 2 disciplinas, quase 70 alunos, das 16 áreas acadêmicas e administrativas da Exalc. A proposta era, e a gente apresentou isso na primeira semana de aulas, ainda naquele momento, né, uma sexta-feira, 8 horas da manhã, né, vamos lembrar bem, né, falou, olha, não importa se quinta-feira, final da noite, vocês vão ter open bar, o que é, não que é sexta-feira, todo mundo aqui, porque vai ter a apresentação desse trabalho integrado, que vai ter um grande peso para 2 disciplinas, todo mundo em peso na sala BMF, e iniciamos esse esforço. Dividimos as turmas em grupos, cada uma contemplando alguma dessas áreas. Uma semana depois, a gente teve início das restrições. Mas os professores malucos de vocês conhecem bem. Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Malucos, mas muito conscientes. Primeiro, da capacidade dos alunos que estavam nessas disciplinas. Eu não estou falando aqui porque está gravando. Você sabe muito bem quanto a gente defende e acredita nos nossos projetos. Tá? Porque a gente defendeu para cada uma dessas áreas, elas contam com chefes, com principais gestores. E a gente defendeu que a gente queria os alunos da administração conhecendo o que era Exalc. Porque a gente sempre fica muito mais restrito a um trecho do campus e porque a gente queria que os nossos alunos da administração conhecessem um pouco de administração pública. Tá? Então, mesmo com essa restrição de a gente não poder fazer esse contato presencial para ir promovendo a modelagem de processos, houve sim uma continuidade desse trabalho com um roteiro que foi criado pelos professores para favorecer essa coleta de dados. Mais um adendo importante, né, desse desafio, assim como foi da identidade visual, que, pessoal, no primeiro semestre da pandemia, as áreas estavam quase praticamente desconectadas. Os servidores não tinham infra interno às suas residências. E mesmo assim, tentaram colaborar preenchendo um questionário. Para quem já passou pela disciplina de desenvolvimento de sistema de informação, sabe que modelar um processo só com base num questionário é limitado. Mas mesmo assim foi feito. A gente teve modelagem para 16 áreas como um primeiro importante esforço. E, importante, por favor, Pedro, passe. Como envolvia 2 disciplinas extremamente necessárias para a formação dos nossos alunos, a gente buscou contemplar o conteúdo das 2. E a parte de estrutura organizacional, foi necessário que os grupos buscassem identificar justamente essa ordem hierárquica e de papéis para cada uma das áreas. Tá? E isso foi feito. Tá? Então, a gente teve, ao final de
por volta de julho, né, que a gente teve aquelas quebras aí de calendário, em julho de 2020, uma versão inicial da modelagem de 16 áreas, mais do organograma, tá, dessas áreas. Mesmo em momentos de transição de aposentadoria, de saída de estagiários, a gente teve essa primeira versão. Por gentileza, Pri. E, para quem conhece, vai lembrar um pouquinho das modelagens, tá? E aí, a professora vai ter que falar, mesmo que esteja gravando, de novo, feedback mais poderoso. A Gabi chegou semana passada e falou, consegui a vaga do estágio de Itaú, modelagem de processos do Visage. Todo semestre eu recebo esse feedback. É uma ferramenta extremamente poderosa para a atuação de qualquer analista na área de negócios, tá? E que a gente aplicou com o apoio de vocês. Vocês conhecem a agenda dos professores de vocês, vocês sabem que não seria capaz de produzir nem modelagem de uma área se a gente não tivesse o empenho de alunos, tá? E a gente tem a representação gráfica das principais, para quem não teve contato ainda, o pessoal aqui de primeiro ano, o pessoal dos outros cursos, modelagem de processo é uma representação gráfica das principais atividades. Essas atividades, elas trazem informações preciosas sobre esse fluxo de atividades, óbvio, e de informações associadas à realização da atividade. A menção a responsabilidades, então a gente cruza diretamente com o conteúdo de estrutura organizacional. Por gentileza. E aqui é mais um exemplo daquilo que foi elaborado para o serviço de atividades internacionais. Tá? Pessoal, por área, a gente teve modelagem de 5 a 20 modelagens. A graduação, por exemplo, chegou acho que mais do que 27, né? Por gentileza. Vou parar aqui, mas vou continuar a sequência, né? A partir do segundo semestre de 2020, encerramos aquilo que coube uma participação mais intensiva dentro do contexto de disciplina. Mas esse projeto, pessoal, perdura até hoje e a gente está em fase de fechamento, porque faz parte do contexto também de uma demanda de diretoria. Faz parte do plano de comunicação e marketing, mapear todas as atividades exatas. Fazia parte, né? Então a gente juntou a disciplina, até para os alunos terem essa coisa prática, né? De colocar, entender esse processo na prática, entender a administração pública em si. Né? Então os alunos deu um pontapé inicial para a gente, né, Catarina? No sentido de trazer todas as informações. Aí a gente conseguiu alguns estagiários ali durante esse processo para padronizar tudo isso, deixar todos os organogramas do mesmo jeito, deixar todos os fluxos, né, Catarina, que é o que a Bruna Argento estava fazendo agora, né, e a Natália está fazendo agora, que é padronizar todos isso, deixar todos iguais para que, né, independente da área que seja, a pessoa chegar ali e tentar compreender, na verdade, aquele fluxo de atividade. Então, e a gente está com o relatório montado ali para entregar para a diretoria, porque é a nossa responsabilidade, né, até agora, dezembro de 2022, né, de entregar um relatório com esses organogramas todos, inclusive com o organograma geral da Exalc, né, que é muito esquisito aquele organograma lá no formulário da Exalc, né, e a gente fez uma reestruturação dele, né, o professor Durval queria passar na congregação, né, voltar essa estrutura do organograma na congregação, passar primeiro pelas áreas, mas ainda não deu tempo da gente fazer esse processo. Né? Então, a gente está finalizando aí todos esses mapeamentos, né, Catarina? E dois pontos importantes. Um semestre depois, a EGEA, tem membro da EGEA aqui? Ex-membro. Um semestre depois, exatamente segundo 2020, o pessoal da EGEA contactou aqui os professores, porque eles receberam uma parceria com a FEA Júnior, uma parceria para modelar as atividades da biblioteca, exatamente a mesma atividade. Importante, professor ainda em conversa, né, com a sua rede de contatos aí importante, sabe que, por exemplo, em Itajubá, todo o regimental da universidade faz referência ao final a uma estrutura gráfica como essa.
Então, a gente tem, óbvio, agora ao final desse semestre, com apoio de estagiários, importantíssimos, da ADM Economia, conosco, finalizando a validação, porque vocês sabem, pelo menos aqueles que acompanharam, a gente tem que retomar quem passou as informações iniciais para checar se essa representação gráfica nos traz, de fato, né, aquilo que ocorre nas áreas. Muita coisa mudou, né? Por causa da pandemia, muitos processos passaram a ser online. Sim. E não voltaram. E aí a gente ia lá validar, isso aqui já não acontece mais. Aí os alunos também, que a gente tem estagiário, que os alunos iam lá e reformulavam aquela representação. Por isso que a gente precisa dar uma pausa agora para ter o cenário do período. E importante, né, professor? Vamos defender um pouco a nossa causa, já que a gente está com um professor de marketing aqui, né? Para falar de todo esse contexto aí, desse projeto complementar à identidade visual iniciada aí pelo professor Spers, a gente resgatou conceitos de gestão de processos de negócio, de estrutura organizacional, quer dizer, para repensar no contexto da escola, né, aquilo que cabe a marketing e comunicação, a gente agregou ali, claro, todos os conceitos de marketing, de design, um pouco dessas outras ferramentas, né, de gestão que vocês têm contato, né, ao longo aí da formação de vocês, para poder apresentar. Pessoal, a coisa mais interessante que foi algo que a gente não pôde, só encerrando, que a gente não pôde permitir a vivência para os alunos que iniciaram esse projeto lá em 2020, é o processo de validação. Se vocês retomassem as áreas, com elas um pouco mais organizadas, né, estabelecidas ali naquilo que cabe entender o que é a pandemia, o trabalho remoto, e começar a acompanhar a validação, e você vê a empolgação de várias áreas em querer contribuir, querer ter acesso a esse material, assim, é o sentimento mais recompensador, além, é claro, daquilo que a gente recebe de feedback dos alunos, quando sabe que já praticaram algo que na sequência estão sendo demandados pelo mercado. Então, assim, quando você vai nas áreas e começa a construir em conjunto, eles entenderem a pertinência dessa forma, desse fluxo de comunicação, das atividades, é muito legal. Para quem não é, como a gente brinca aqui, né, sangue puro, exalquiano, né, vem aí de fora estrangeira, né, mas gera também todo esse processo de contactar as áreas, tá? Gerou um sentimento muito bom também, tanto de você perceber quanto cada um, dos membros dessas áreas tem apreço por aquilo que fazem dentro dessa escola. Tenho certeza disso. Então, se fosse mensurar, entenda, mais de 90% desse pessoal tem foco na escola, tem foco na Exalc. Essa visão que a gente tem de servidor público ali é algo que precisa revisar quando cabe a nossa escola. Isso, então, senso de pertencimento que está sendo tão destacado agora, né? Tem até uma pró-reitoria, é algo que a gente sentiu com um projeto como esse, e eu entendo que tem tudo a ver com a comunicação interna e que vai favorecer externo. Encerro por aqui, né? Defendendo aí um pouco, né, das nossas áreas, né, mas que tem... A professora Catarina ficou traumatizada, ela não quis montar o trabalho, o trabalho integrado. Não, esse próximo ano a gente vai fazer isso, essa quinta turma. Cadê a turma? Olha lá. Tô vendo o pessoal de segundo para terceiro ano, não é, professor? Ficou traumatizado, certo? Ai, pelo amor de Deus, é muito trabalho. O Léo vai trancar a disciplina, a Priscila vai trancar, a Mica vai trancar a disciplina, e duas não vai trancar, não. Vamos fazer. A melhor coisa, o molecada aprendeu pra caramba. Você pode... Nossa, o que eles aprenderam, cara? Da instituição e dos processos, porque uma coisa é ser uma aula teórica de estrutura organizacional. Outra coisa é, sei lá, cara, e mapear aquilo, quem são as pessoas, construir, é uma outra representação, né? Mas... Obrigada pela oportunidade, professores, né? Excelente. Eu venho na sequência, como bem relatado aí pelo professor Luciano, e é uma experiência única, assim, ao lado da coordenação do curso, que a gente tem
trabalhar e fazer o melhor Porque nós vamos fazer os departamentos. Departamento, eu acho que é uma das ações mais legais, né? Acho que é uma das ações que a gente participa na escola, assim, e tudo se deve a alguém que iniciou esse processo, depois enfiou a gente lá, sabe? Depois saiu. Fui, A gente tenta manter a bandeirinha, viu? Mas é isso, obrigada pelo convite, viu, Vitória? Sabe que os professores saem correndo às vezes pelo campo, esses dois malucos, fica eles estão com a reunião, estão fazendo algum processo, mas sempre com o apoio de alguém. Sempre, graças a Deus. Senão a gente não dá conta nunca. Nunca. Bom. E, gente, alguém tem alguma pergunta? Temos 10 minutos. Fala, Larissa, foi traumático, né? Foi. Um relato, então, como aluna participou desse trabalho, por mais que tenha sido bem desafiador, assim, pra gente, né? Tinha até entender toda a estrutura, mas foi realmente muito, muito gratificante, assim. Acho que a gente aprendeu muito por ter sido mais prático mesmo. Eu fiz a parte financeira, junto com a Vera. E aí a gente foi, né, vários dias acompanhar lá presencialmente, ver como que funcionava mesmo todos os processos e tudo mais, ver a realidade para a gente ver o que a gente pode melhorar. E ali foi uma realidade totalmente diferente, né, e ver como que era na prática, assim. Então a gente via, né, todos os processos que eles faziam. A gente fazia, daí a gente tentava mapear o que pode melhorar, o que está faltando. E não só a parte técnica, mas como também a questão operacional, né? Toda a questão do organograma mesmo, como que eles estão se dividindo. Está faltando pessoa, né? Tem muita demanda nessa área, e como que a gente pode realocar? Então a gente pega um estagiário aqui. Então foi muito legal a gente saber, né, como que a gente pode fazer essa melhoria contínua, como que a gente pode agilizar e otimizar esses processos. Então foi uma experiência, assim, muito legal mesmo, e ver que está dando continuidade. Não tem, assim, eu faço questão que esse relatório final, ele vai agregar o nome de todos que estiveram conosco nessa trajetória. Todos que estiveram vinculados à disciplina, mais os estagiários. Eu faço questão do relato e de menção aos cursos. Isso é algo para a gente não esquecer que a Nath está ajudando a gente a Nath, né, Grécia do Marco também, né, meu presidente anterior, está conosco ajudando a finalizar o relatório, que há a menção de todos aqueles que vivenciaram a parte, né, às vezes um pouco mais desafiadora, mas que certamente contribuem para algo que, lembrando, é muito difícil de observar ainda dentro, né, da instituição jurídica. E foi interessante, assim, né, as áreas. Em alguns anos tiveram restrição de área, né, pessoal da cultura e extensão, tiveram problemas de integração, e aí, não, para que vocês estão fazendo isso? A pergunta era sempre essa, né? O que vocês estão querendo com isso? Né, e tal. Hoje é uma coisa engraçada, né? Igual a pós-graduação. A gente tinha 7 atividades mapeadas da pós. Aí mandaram uma listagem, umas 40 e tantas, né? Não, achamos tão interessante que vocês podem mapear as 47. Eu falei, vocês estão... Mas agora a Nath está fazendo, né? A Nathalie está fazendo agora com o pessoal online, criando algumas dessas atividades ali, que eles podem usar isso aí, é o que eu sempre falo, para gerenciar a própria área, ver quem está sobrecarregado, o que pode ser otimizado para tornar a área mais eficaz, o que pode ser feito em paralelo. A própria área pode pegar essas modelagens, né, e fazer uma ação nessas modelagens, seja uma ação de melhoria da área, né? Mas aí houve uma aderência muito forte, inicialmente uma série de restrições, resistência, né? Não, a gente não quer isso, não, isso não interessa. Ou uma coisa que tinha, né? Sempre alguém começou e isso nunca terminou, nunca devolveram nada para a gente, fizeram um negócio de gestão da qualidade aqui interna, não aconteceu nada, né? E aí quando eles começaram a ver que a coisa estava realmente, né, andando, começaram a ter uma aderência muito forte a esse processo de modelagem, sabe? Esse dia até a Catarina estava reunião para fechar, né? A Catarina estava reunião na graduação com a Thaís. Luciano, você não vasto. Cheguei lá, a Raquel começou a chamar todo mundo e escrever. Eu falei, meu Deus do céu. Não, eu vou chegar lá, vou ter que reformular isso tudo. Mas assim, há o compromisso
compromisso. Compromisso, exatamente. Aderiram muito, sabe? A instituição aderiu, uma coisa, e era uma resistência no início. Os alunos sempre reclamavam, né? Não sei se aconteceu com o grupo da Larissa, mas, nossa, professor, nós estamos, a pessoa não responde, não devolve. Né? Acho que o Bruno acho que quer comentar. Acrescentar isso, uma dificuldade que a gente teve foi a demora devido ao Covid de receber as respostas dos funcionários da área. Toda vez que a gente conseguiu uma resposta sobre o funcionamento de como uma sessão específica, como um cabo específico funcionava, mais dúvidas a gente surgia, só que aí a gente mandava outra dúvida e demorava mais uma semana para eles responderem. Era muito difícil conseguir as informações. Porque assim, de novo, foi o primeiro semestre da pandemia. Ao longo do tempo, acho que as áreas foram recebendo, mesmo os servidores em casa, esse apoio, vamos dizer, de infraestrutura para poder trabalhar no remoto. Mas, assim, a gente não quis dar pausa no projeto, tinha o contexto da disciplina, e aí eu acho que foi esse que gerou, assim, um certo trauma para aqueles que lembram, né? Porque a gente não tinha as pessoas, de fato, conectadas, com restrições de acesso à rede, sem equipamento para fazer uma videochamada. Isso foi melhorando ao longo do tempo. Agora, no presencial, também é outro contexto. Eu gostaria que aqueles que tiveram, assim, um pouco mais de desafio, pudessem vivenciar agora. Aquilo que eu acho que eu e o professor estão vivenciando mais, porque a gente vai lá de novo na hora, me ajuda aqui, a gente leva o papel, tá lá impresso, rabisca junto conosco. Isso gera esse sentimento que certamente é algo que eu espero que vocês vivenciem, né? Aqueles que tiveram a oportunidade de estar nesse projeto, que seja embarcado, né? Não sei se a Larissa tem algum... Não, é isso que eu ia falar. O nosso grupo, o que facilitou bastante foi que logo no início, né, a gente conseguiu umas 2, 3 vezes presencial, tanto no almoxerifado, antes de começar a pandemia. E ali no departamento de financeiro também. Então, nessas 3 visitas, a gente já entendeu como funcionava todo o processo. E aí depois a gente ligava para eles responderem, e a gente foi quebrando o formulário para eles responderem, mas não vi que era uma coisa tão grande. Mas o que facilitou mesmo foi o presencial, de já ver, acompanhar como fazia. Então, acho que agora vai ser bem mais... E é legal, né, as estratégias que vocês foram utilizando, né, de quebrar o formulário, porque ficou um negócio gigante, não? Que eram todas as informações que a gente precisava para criar o organograma e para criar os fluxos, né? Então, vocês quebrarem ele ajudou bastante, né? Dá para não assustar. E tantas perguntas, o tempo estimado. Muito bom. Próximo ano, Léo, Mica, e companhia, Pri, pessoal que está no 3º ano, né? Que está indo no 3º ano, a gente aplica de novo. Nós vamos fazer a gente pede autorização para o nosso chefe de departamento para ver se a gente aplica. Não, desde que faça no departamento. Né? Desde que faça. Então, o material que nem aí, né? Mas abre espaço, né, na verdade, ali até para outras coisas, tinha um sistema de informação, né, que era a ideia, né, porque no início a Exalc faz bastante coisa, mas ninguém sabe o que faz. Né? Essa estrutura independente, não se conversa, e aí como é que a gente vai criar um plano de comunicação se a gente não sabe, né, onde estão as atividades? E aí agora, né, já está num estágio que dá para fazer isso. Dá para fazer isso. Você sabe onde está a informação, você sabe aonde buscar a informação. E esse, em geral, é o grande desafio das empresas, a comunicação interna. Né? A gente teve até uma aula aberta aí, da Hyundai. Foi não sei quem aqui está fazendo a disciplina, né? Mariana estava coordenando isso. E foi assim, muito interessante, né? Acho que tem muita coisa que a gente pode agregar e mostra o quanto que o departamento pode contribuir também para a Exalc, né? Criar esse diálogo, né, multidisciplinar aqui dentro. Me lembro de uma atividade assim, que isso a gente, com presencial, vai poder fazer. As primeiras turmas, acho que foi a primeira turma, a gente tinha uma parceria com a prefeitura e a gente usou a Kombi da prefeitura e a gente foi nos 13 corredores comerciais. Né, e foram entrevistados, né, a gente fez um mapeamento de 13 corredores comerciais. Né? Então, acho que são essas atividades práticas, né, a campo,
que ensinam, né, realmente. Então, isso é uma oportunidade realmente única. E essa coisa do valor social, né? Eu falava para os alunos em sala, Eduardo, devolver alguma coisa para a Exalc também, né? Então, o trabalho desse era uma devolutiva que os alunos tinham em relação à instituição. Né? Quer dizer, eu vou mapear, vou entregar alguma coisa para vocês aqui, que seja uma coisa que vocês podem usar. Né? O curso de administração tem esse papel real, né? Prático, real, exatamente. Né? E o bem, né, que fez para as áreas. Né? Para muitas coisas virão. Muito bom. A Karen, essa é a última pergunta, e aí a gente encerra. Eu gostaria de saber, vocês vão poder ficar no último momento para a gente tirar uma foto? Sim, claro. Pode falar, né? Eu ia perguntar exatamente isso que o professor comentou, que ali no começo tinha o grande objetivo de consolidar a imagem da Exalc, levar isso nacional e internacionalmente. Eu entendi que o relatório ainda vai ser entregue, mas as ações já começaram a ser implementadas, né? Estão em evolução. Você já teve algum resultado dessa questão mais nacional, regional, a gente nas feiras? Se isso gerou algum impacto, assim, essa consolidação da imagem e tal? Eu acho que não, mas o que é importante? Primeiro que eu acho que é algo que vocês vão conseguir entender melhor do que a grande maioria que participa desse campus, que é essa padronização dessa forma de visão da identidade. Isso eu acredito, vocês observam os e-mails que vocês recebem dos professores, já começa a ter um pouco mais, né? Uma condição um pouco mais, não digo ideal ainda, né? Porque, pessoal, vocês não sabem, tem um esforço em paralelo, o professor, ele mapeou os mais de 160 docentes e ele criou a assinatura digital, junto com o estagiário de cada um dos docentes. Só não mandamos ainda, verdade? Não, para vocês terem uma ideia, agregando tudo. link do Lattes, do Scopus, Research ID. Sabe o que é criar uma assinatura de cada um dos professores, puxando links externos? Para vocês terem uma ideia, o professor Luciano chegou ao ponto de criar um tutorial para como um docente da Exalc insere a assinatura digital do e-mail. Porque imagina, né? O docente tem uma série de restrições. Então, a gente espera ainda observar. No mínimo, a gente observa. No outro dia, eu estava vendo algum grupo já com uma nova identidade bordada na camisa. A gente já viu que todo o material da escola que serve para divulgação, você esteve na feira, já sai com essa nova condição. O que a gente espera, e eu sei que é o esforço do professor, existe um manual, que é uma ação iniciada com o professor Spers. Ele já existe fisicamente para divulgação ainda para os próximos meses, mas existe, pessoal. Todo mundo que acessar lá a página, né, da identidade visual da Exalc, acessa todo o material que está lá disponível. Você não vai resgatar do Google, né, aquilo que cabe ao logo, a marca, né, da escola. Então, assim, aquilo que é esse visual, eu acho que a gente já começa a atingir. Ainda falta disseminar, eu acho que uma forma mais ampla da comunidade. Comunicação. Mas a gente precisava disso aqui primeiro, sabe? Esse mapeamento. Pra gente saber onde está essa informação. Porque agora é pensar, aí talvez essa próxima gestão, né, Eduardo? Pensar como que a gente pode congregar essas informações para começar o processo de divulgação. Essa coisa do público-alvo, sabe? O que a gente divulga aqui e tal. Então, a gente passou uma reestruturação do próprio site da Exalc, né? As informações, como que essas informações estavam disponíveis ali, né? Então... O que é complicado, quem trabalha comigo, principalmente com essas ações que a gente desenvolve em paralelo, além do CNI, com atividades de inovação, acelera, e que vocês vão perceber é o tempo de resposta. Quem está nos grupos sabe, o tempo de resposta da universidade é de fato diferente. A gente está relatando, ontem estava dando pelo menos 2 anos, né, 2 anos e meio. O tempo de resposta, né? Mais aquilo que cabe, né? Só esse projeto, Vale de Identidade, tem muito tempo mais de discussão. Então, Karen, eu acho que a gente ainda não consegue mensurar de forma plena esse tempo de resposta. Eu já fico feliz quando eu vejo pelo menos projeções adequadas e esse tipo de envolvimento da comunidade interna em auxiliar nessa revisão final desse material que vai ficar disponível. Não, a gente virou fiscal. Uma coisa que a gente está fazendo agora porque sai a publicação com essa nova identidade lá, a pessoa coloca lá de qualquer jeito. Aí a Luciana Joia vê, entra em contato, aí a gente manda um e-mail para o professor, olha,
Precisa... Aí, o que eles estão fazendo agora? Montei uma apresentação com essa coisa de juntar as identidades visuais, por exemplo, o Mark Exalc com a identidade visual da própria... né? Que nós vamos passar nos departamentos agora, estamos passando nas áreas, nós vamos fazer isso no departamento para padronizar, para as pessoas virarem fiscal disso, né? Para que não ocorra o que aconteceu com o selo, por exemplo, que as pessoas aplicam de qualquer jeito, colocam de qualquer jeito na publicação e tal. Porque, a pior coisa é essa, não ter essa padronização agora, né? E aí, ninguém lê manual de identidade. Nós descobrimos, tá? É uma coisa, já passamos do horário, mas assim, quando começou, a inspiração nossa tinha sido a Embrapa, né? Porque a Embrapa, assim, ela estava com risco de acabar, né? Existia aí pelo governo Collor ali, né? De você terminar com alguns institutos, enfim, a Embrapa era algo. E o que acontecia? Você tem a Embrapa ali, café, carne, e cada um tinha uma identidade, né? Cada um falava uma coisa, então a Embrapa era pequenininha e ninguém conhecia. E aí foi uma proposta, né? Assim, não, vamos... Então, houve exatamente essa fase que a gente está agora, né? De cada um, né, ser educado. A Embrapa criou uma identidade própria, criou um departamento de comunicação, né? Hoje a Embrapa é uma das que mais publica, né? Tem matéria nova, né? Em publicidade, que são matérias mais escritas, né? Mais científicas, né? Conteúdo. É uma das que mais publica no Brasil, né? A Embrapa. São 140 jornalistas, todos passam, né, cada pesquisador por media training, que a media training você saber o que acontece, o modo como você vai começar uma entrevista, como você vai terminar, como você vai se apresentar, enfim. Então, toda essa, né, comunicação é importantíssima, né, interna, esse padrão, para você mostrar. Então, um ponto que eu acho que é interessante, que aí gerou também um conflito, que a gente aqui ainda na Exalc se comunica muito bem para a gente mesmo, né, mas pouco para o público externo. Então, esse vai ser talvez uma fase 2 que vai acontecer. Sim. As pessoas têm uma identidade com a Exalc, porque nós fazemos parte da Exalc, mas as pessoas têm uma imagem, né? Então identidade é diferente de imagem. Então, isso vai ter, né? Só para fazer esse fechamento, né, para a gente terminar esse primeiro né, papo aí, né, agradecer, passar aí a palavra. Imagina, Catarina. A gente gostaria de agradecer a todo mundo que participou, principalmente os convidados por toparem fazer parte do primeiro evento. A gente espera que vocês participem nas próximas. A gente vai pedir uma fotinha para a gente liberar o copo para vocês, se vocês quiserem ficar com o copo. Então, peraí. Gente de casa. Tchau. Muito obrigada pela participação. Tchau, gente. Fala. Então, que bonitinho, tá vendo a câmera? Apresentação muito esclarecedora, cara. Tchau, gente. Obrigada.